Amém, queridos? Que bom que você disse amém a essa oração, que eu preciso mesmo. Você está feliz de estar aqui? Que bom. Se não está muito feliz, espero que com tudo que você já ouviu e viu aqui, o seu coração já esteja mais consolado, mais tranquilizado, mais pacificado pela presença do nosso Senhor Jesus. Pode ser percebida, sentida pela ministração do seu Espírito no nosso meio. Amém, queridos? Isso mesmo. Eu louvo grandemente ao Senhor pelo privilégio de trazer-lhes a palavra nessa manhã. Não belisca a criança. Quem é que está beliscando a criança? Você já alimentou a criança, irmã? Uma alegria muito grande. Que é um... já viu como é bom? Uma concorrência desleal, não é verdade? Eu abraço a cada um de vocês, repleto dessa graça e da paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos no meio de um processo que para mim também é novo, mas que na borda já é comum. A escolha de pastores ou presbíteros, gente que pastoreia a Igreja de Cristo nesse lugar, é feito por um processo bem diferente de convivência, de estudo, de avaliação, a partir de qualificações que são encontradas no Novo Testamento. Por isso, o nosso tema nessa segunda mensagem é este: os presbíteros e as suas qualificações, os que pastoreiam e as suas qualificações. E temos feito isso a partir desses dois trechos, irmãos, que Deus, por sua misericórdia e bondade, deixou registrado na Bíblia, a fim de poder orientar o seu povo no trato com aqueles que os lideram espiritualmente. E nós estamos desejando reconhecer essas qualificações de um líder espiritual aprovado para pastorear a Igreja de Jesus a partir desses textos. Eu gostaria de voltar a propor essa frase. Se você tem aquele grande hábito de anotar o que você ouve e acompanha, anote aí essa frase, por favor. O presbítero, para ser aprovado, precisa estar qualificado. O presbítero, para pastorear, pastor para pastorear, precisa ser aprovado através de qualificações que a Bíblia nos apresenta. Então, você pode comentar um pouco com a pessoa ao seu lado, qual tem sido a sua impressão desse processo até aqui? Se você está nos visitando, fique à vontade, também pode fazer perguntas às pessoas, um minutinho, para que você fale um pouquinho do que você tem sentido, se isso tem ajudado, contribuído no seu crescimento espiritual. Vamos lá, um minuto. Que bom. Alguns estão sorrindo, outros cochilando, mas tudo bem, está valendo. Muito bem. Nós distribuímos a vocês essa folha. Se alguém não tiver, por favor, levante sua mão para recebê-la. Quem não tem, é uma folha gratuita para você poder acompanhar essa nossa meditação de hoje. Como temos muitas pessoas novas no nosso meio, e também os nossos visitantes, e alguns que já estão em comunidades de fé há bastante tempo, eu preciso trazer para vocês uma palavra especial. Primeiro, que nós aqui temos buscado a Bíblia como autoridade e regra de fé e prática.
Mas, por ser um processo tão novo, tão diferente, algumas pessoas estranham, porque conviveram em comunidades que escolhiam seus pastores a partir de uma exposição curricular. Mande aí o seu currículo, se ele formou-se fora do Brasil, tinha ali uns X pontos, se era membro da ordem dos pastores, mais X pontos, qual a experiência, quilômetros rodados, que igrejas onde ele passou. Aí traz o sujeito, ele prega um domingo, 2, 3, faz algumas reuniões. Se o pessoal gostou da pregação, da fátia do sujeito, da maneira como ele se relaciona, pronto. Esse é o homem que nós estávamos esperando. Amém, obrigado, Senhor. Mas pouca gente trabalha no nível em que a Bíblia nos orienta a trabalhar, que é a avaliação da vida, as qualificações que fazem alguém ter condições de pastorear a Igreja de Cristo. Isso não foi inventado por quem quer que seja, está na Bíblia proposto pelo Espírito Santo. Mas, para esses irmãos novos e aqueles que nos visitam, eu gostaria de contar uma rápida história. Quando eu estava lá no primeiro grau, e acho que alguns aqui estiveram comigo no primeiro grau, estou vendo alguns aqui. Na aula de história eu aprendi que o descobrimento do Brasil se deu por um acaso. Uma forte tormenta trouxe as naus que deram aqui no Brasil e de repente na terra de Veracruz, olha, chegamos a uma terra, foi descoberto o Brasil, a turma gritava, bem-vindo, seu Cabral. Lembram disso ou não? Bom, passado o primeiro grau, eu contava essa história para as pessoas, cheguei no segundo grau, nas primeiras aulas de história, o nosso professor disse, vocês se lembram daquela história que vocês aprenderam sobre descobrimento do Brasil? Sim, olha, não era nada daquilo. Na verdade, quando partiram de lá, eles sabiam que tinha terra aqui, já vieram com um tratado assinado. Ninguém chegou aqui por um acaso, eles vieram com uma intenção, eles já sabiam que iam encontrar terra aqui. Agora eu queria perguntar a você acha que o nosso professor do segundo grau fez bem, falando a verdade para a gente? O que você acha? Sim? Vou ter que mudar aqui a minha mensagem. Não, claro que sim. O professor precisava falar a verdade, porque se ele não fizesse isso, estaria compactuando com essa manipulação escolar que mantinha aquela turma até aquele momento debaixo de uma crença baseada numa mentira, cujo objetivo era fazer brotar na mente da gente a ideia de um herói fictício, um folclore de heroísmo inventado. Nós devemos andar na verdade. Então, quando nós falamos das qualificações do líder, nós precisamos, queridos, confrontar procedimentos e ensinos que hoje são comuns nas igrejas por aí. E ao fazer isso, nós temos na nossa mente, no nosso coração, muito temor e também muito amor. Procedimentos que estão correntes no nosso meio cristão, mas não são procedentes da verdade, da palavra de Deus. Então, nós aqui, por um zelo ético exigido pelo próprio Deus, precisamos falar a respeito disso. Talvez você que é novo e já está acostumado com um processual diferente, possa até ficar chocado com algumas coisas. Deveria ler o capítulo 1 de Tito e vai perceber como é que Paulo tratava procedimentos fora da palavra de Deus. Tinha certamente uma linguagem muito mais direta, muito mais ofensiva do que usamos aqui. Então você fale o que está de acordo com a sã doutrina, e é isso que estamos tentando fazer aqui. E eu ainda mais não sou
um dos presbíteros dessa igreja e fui escolhido pelo Espírito Santo para estar aqui explicando essas qualificações e colocando os nossos líderes espirituais na fogueira, não das vaidades, mas da análise bíblica acerca da vida, do testemunho deles. Então, eu peço nessa breve introdução que você não se feche, não feche o seu coração, nem fique abraçado aí com uma visão tradicionalista, eclesiástica normal, como aquela do primeiro grau no descobrimento do Brasil. Mas entenda que você só vai ter vida cristã com Cristo se você obedecer a sua palavra. E essa palavra precisa ser exposta e entendida dentro do contexto onde ela é apresentada. Você entendeu isso, querido? Tranquilizou o seu coração? Foi bem orientado? Balance a cabeça, pelo menos, para eu saber se você foi. Alguns ainda estão em dúvida. Muito bem. Preciso que você nos ajude investigando contextualmente se o que temos falado está de acordo com a palavra de Deus. Historicamente, queridos, a liderança da Igreja de Jesus é composta por pessoas experientes e modelares na caminhada da vida cristã. Essa é a essência do discipulado cristão. Não se passa de geração a geração teorias sobre espiritualidade, mas se passa e se compartilha verdades através da vivência espiritual de cada um. Então a experiência de uma pessoa é medida por aquilo que ela conhece acerca de Deus e sua palavra e também por aquilo que ela faz com esse conhecimento. Como ela transforma esse conhecimento em vida e assim passa a outras pessoas. Então, essa exigência não implica em que essa liderança espiritual seja infalível. Porque não existe ninguém que lidere espiritualmente uma igreja que seja infalível. Alguns estão tentando. A minha palavra e a palavra de Cristo é a mesma coisa. Você já viu isso em televisão, rádio ou em qualquer igreja batista por aí? Não aqui, é claro, né? Mas estamos trabalhando com a ideia de o líder ser irrepreensível. Então, esse líder não precisa ser perfeito como Deus. E surgiu essa questão no coração de alguns: puxa, uma lista tão comprida, quem vai conseguir ser esse líder? Bom, se fosse inatingível, não estaria na palavra. Mas é possível sim, claro que é possível. Por isso estamos falando de alguém que tenha e mantenha a sua vida cristã saneada, sem deslizes, sem farpas, sem cantos, sem áreas onde alguém possa apontar um procedimento que o desqualifique para a liderança, ou seja, para o pastoreio da Igreja de Jesus. Por isso, o presbítero, para ser aprovado, precisa estar qualificado. E quais são as qualificações bíblicas que eu preciso ver na vida de um líder espiritual aprovado para edificar a minha vida cristã e assim dirigir a Igreja de Jesus para o desempenho da sua diaconia? Então nós começamos lá em 1º de setembro, a primeira parte dessa exposição das qualificações. Foram 7 delas, como você pode perceber aqui, no slide e também na folha que você tem em mãos. Foram as 7 qualificações iniciais. Hoje, queridos, nós veremos as últimas 8 qualificações relacionadas aqui em 1 Timóteo 3 e Tito 1, e peço que você, então, mantenha a sua Bíblia aberta e acompanhando, por favor, a meditação conosco. 1 Timóteo 3, de 1 a 7, e também Tito 1, de 5 a 9. Mantenha aí sua Bíblia aberta. Convido-os a ler, então, o texto bíblico comigo. 1 Timóteo 3, de 1 a 7. Esta afirmação é digna de confiança.
Se alguém almeja pastorear, e a palavra original é bispo, episcopo, e já explicamos na mensagem anterior que todas essas palavras implicam na ministração do pastoreio, ou seja, alguém que está na prática do pastorado. Então, se alguém almeja pastorear, deseja uma nobre função. É necessário, pois, que aquele que pastoreia seja irrepreensível, marido de uma só esposa, sóbrio, prudente, modesto, hospitaleiro e apto para ensinar. Agora veja a sequência de nãos e sims aqui nesse versículo 3. Podem ler comigo, por favor? Não, mas sim, moderado, pacificador. Muito bem. Aqui, então, encontramos essa sequência de 3 nãos e 3 sims. Se você puder grifar aí na sua Bíblia, é uma maneira muito didática do Espírito Santo partilhar essas qualificações. Vamos ver os 3 nãos e depois os 3 sims. Veja o primeiro não. Está aí no verso 3, que não seja dado ao vinho. A palavra grega, como você pode acompanhar aqui ao lado, paroinon. Paroinon. É uma palavra composta de uma preposição mais a palavra oinos, a preposição pará mais a palavra oinos, que é vinho. Agora, essa preposição é muito interessante porque ilustra bem o que Deus quer dizer com não ser dado ao vinho. Pará pode ser traduzida como ao lado de, no sentido de alguém que caminha lado a lado, ser companheiro do vinho. Pode ser traduzida também como estar diante de, muito aplicada ao processual de adoração, estar prostrado diante do vinho. Está formando a ideia na sua mente aí ou não? Ou então pode ser a tradução com, no sentido de estar associado, totalmente associado com o vinho. Bem, traduzindo melhor, poderíamos dizer que essa qualificação diz respeito à incapacidade daquele líder que pretende ser pastor ou pastorear aquela comunidade de fé, de dissociar-se da presença entorpecedora do vinho. Se eu fosse traduzir essa parte do versículo a partir do grego, a língua que foi escrito no Novo Testamento, seria assim: não dado a muito vinho. Então, a preocupação que salta aos olhos aqui, queridos, é que esse líder espiritual não esteja sob o domínio exercido pelo vinho, que ele não se renda a ele, porque a liderança espiritual deve estar cheia, mas repleta, dominada pelo Espírito Santo de Deus. Então, quando nós sabemos que um líder espiritual é dominado pelo vinho, você tem uma sugestão? 1 minuto para você conversar aí com a pessoa ao seu lado. Se você não gosta da pessoa ao seu lado, pode mudar de lugar, não tem problema. Brigou com a esposa. Pense um momento com a pessoa ao seu lado, por favor. Quando sabemos que um líder espiritual é dominado pelo vinho? Deixa eu tomar mais uma aqui. O líder espiritual não pode ser dominado pelo vinho. É lógico, se você perceber o líder bêbado, você já sabe que ele está dominado. Mas se você vê indícios na vida do líder, de repente ele vai a uma festa ou vai almoçar na casa de alguém e ele precisa de uma dose. Então, o amado, vem aqui. Não tem nada mais forte aí para pastor? Cuidado que eu gosto de brincar com isso também, né? Rapaz, eu preciso, sabe? Se você tiver, vai ser muito bom.
Ou então você está voltando do trabalho lá de madrugada, e aí você percebe o líder espiritual lá no supermercado comprando vinho, porque vai que falta durante a madrugada, então já vim comprar para manter o meu estoque aí como fator de segurança. Deve ser um líder dominado pelo vinho. Esse está dominado. Ou então alguém que é líder espiritual e fala demais na liberdade cristã que ele tem para beber, mas nunca se refere à liberdade cristã de autocontrolar-se, de não ser dominado pela bebida alcoólica. Alguém que é dominado por essa bebida alcoólica não pode ser líder espiritual de uma comunidade de fé. O segundo não que surge no verso 3 é o não violento, ou seja, o que fere, ataca, é feroz, mesmo falando verdades. E você já deve ter conhecido pessoas por aí que são líderes espirituais, que ao falar a verdade choca, rasga o coração da pessoa, num falar claro, detona o irmão. Porque eu só falo a verdade. Amém, irmão? Então cale a boca em nome de Jesus. Na fala dele, ele mostra orgulho e amargura contra as pessoas. Ele pode até se esconder atrás da fraqueza travestida de verdade como justificativa para ser bruto, seco, maltratar as pessoas. Mas, queridos, isso não é bíblico. Pois a verdade bíblica precisa ser respaldada, batizada pelo amor, não pela falta deste carinho, deste amor no trato com o próximo. Afinal de contas, o resumo de tudo ainda ecoa no ouvido da gente. Amarás ao teu próximo. Vocês não decoraram isso ainda? Recita para a pessoa ao seu lado, por favor. Ame. Você tem que me amar, irmão. Mesmo falando a verdade, preciso tratar as pessoas com amor. Quando é que sabemos que um líder espiritual é dominado pela violência? Outro dia uma pessoa lá na faculdade chegou para mim chateada, uma jovem senhora, diz que foi procurar o seu líder espiritual depois da mensagem e dizer a ele que ele citou um texto errado. Ele falou uma coisa pensando em outra. E quando a irmã disse isso para ele, ele sacou do seu coldre espiritual o velho argumento. A senhora está pretendendo o quê com essa palavra? O que a senhora está desejando aqui? Afinal de contas, quem tem a unção aqui? O óleo na testa, quem é que tem? Você tem? Você não tem, mas eu tenho. Então, irmã, vá procurar sua turma, amém? E veja se você trata melhor o ungido de Deus. Já ouviu isso em algum lugar, querido? Balance a cabeça aí se você já ouviu. Para registro, muitas pessoas balançaram a cabeça aqui. Isso é muito normal. O líder espiritual não pode ser confrontado porque ele já puxa do passado pelo menos metade das pragas do Egito e joga sobre o irmão. Você está rebelde, irmão. Esse negócio de rebeldia é igual a feitiçaria. Já ouviu isso em algum lugar? E ele joga pelo ralo a única oportunidade que ele tinha de ser um líder espiritual aprovado, sendo o exemplo no trato com aquela pessoa, abençoando-a, trazendo, procurando perceber, puxa, realmente eu fiz errado, quero agradecer pela confrontação, eu preciso muito dela. Deus te abençoe, não deixe de falar mesmo, venha fazer perguntas a mim. É muito bom viver essa dinâmica espiritual. O terceiro não está ligado à cobiça gananciosa de bens.
E aqueles que estudam a partir do grego aí os textos bíblicos vão perceber que existe uma pequena diferença entre dois desses textos, mas ao analisar a ocorrência dessa palavra, você vai perceber que ela deve ser recebida como leitura original. Algumas versões nem a trazem como tradução. O não cobiçoso de torpe ganância significa isso, aquele sujeito ansioso por lucro, até chegando a usar métodos vergonhosos, corruptos ou até corruptores para conseguir esse lucro. E quando é que nós sabemos que um líder espiritual é dominado pela ânsia de lucro financeiro? Você tem uma opinião a respeito, uma sugestão? Existe uma piadinha corrente no meio de pastores, que ao recolher o dinheiro das ofertas, e graças a Deus nessa comunidade não é assim, que aqui existe exame de contas, existe tesoureiro, existe uma diretoria que presta contas de tudo que é feito com esse dinheiro para a comunidade. Mas lá na minha comunidade é assim, eu pego o montante, depois do culto, jogo para cima, o que Deus pegar é dele. É bom, assim é bom. Ou o sujeito que, de posse da palavra do púlpito e da boa fé das pessoas, diz assim: você veio aqui essa manhã, quer receber a bênção do Senhor? Você que tem só a passagem de volta de ônibus, entrega e volta a pé para casa, que o Senhor vai abençoar você. Amém, irmão? Você tem dúvida que as pessoas entregam e voltam a pé para casa? Você não tem nada, está desempregado, essa aliança no seu dedo, amado. Vamos, é o Senhor mesmo que eu estou falando. Não adianta se fingir de orador agora, não. Traga aqui a sua aliança e deposita, que esse ouro Deus vai multiplicar. E vai surgir em todos os seus dedos, nos seus dentes. Amém, irmão? E o pessoal dá. Enquanto o irmãozinho volta para casa a pé, ele volta de carro do ano, ou então de helicóptero. Porque ele é e os outros não são. Será que esse é o modelo de líder que Cristo tinha em mente para a sua igreja? Ou então talvez você encontre aquele líder na cantina depois do programa da noite, compartilhando o que ele deixou para dar a sua oferta mensal no último dia do mês, para não afetar os rendimentos que ele está procurando do dinheiro que ele havia aplicado. E aí ele diz para você: eu falo para o Espírito Santo, Espírito Santo, aguarde aí a minha aplicação, afinal o Senhor é o dono do ouro e da prata. Então, assim que vencer a aplicação, no dia seguinte eu trarei. Amém, irmão? Bom, você sabe que eu não posso tratar de assuntos assim, tão dolorosos ao meu coração, de uma maneira séria. Eu preciso ser irônico, querido. Senão eu ia chorar aqui, sinceramente. Então, se eu passo uma imagem de deboche, é porque eu quero fazer isso mesmo. Porque o Cristo no céu já faz isso. É aquele que não visita esse tipo de gente, não lhes concede quaisquer autoridades. Em caso extremo, essas pessoas acabam negociando a fé, mercadejando a palavra da verdade, usando a boa fé das pessoas para enriquecer. Esse é o ganancioso de maneira torpe. É isso que o texto está falando. Agora, para contrabalancear esses três nãos, Paulo
escreve 3 sims. São as qualidades 4, 5 e 6. Observe aí. Então ele não pode ser companheiro associado ao vinho, mas sim, ele deve tratá-lo com moderação. Trabalhar apropriadamente com essa área da vida. Aqui não é uma proposta de abstenção do vinho, mas sim o trato de uma maneira correta com ele. O vinho, na época, fazia parte da dieta diária daquelas pessoas. Ele não pode ser violento, feridor das pessoas com palavras ou ações, mas deve ser alguém tanto pacífico quanto que promove pacificação no meio do povo. Não, ele não pode ter ganância, ser ansioso por lucro, mas deve viver a sua vida sem avareza, sendo generoso, abrindo mão, entendendo que aquilo que ele precisa será suprido por Deus. Ele não precisa garantir o seu futuro, nem o seu presente, porque ele vive unicamente com os seus olhos fixados no Cristo que o supre de todas as formas. Então agora eu posso perguntar, depois dos 3 nãos e 3 sims, você acha que os nossos presbíteros, pastores da borda, são modelo de moderação em relação às bebidas alcoólicas? Se eles não forem, não podem continuar pastoreando essa comunidade. Será que os nossos presbíteros da borda se relacionam com as pessoas de maneira amorosa e edificante, ou é gente intratável? Se forem assim, estão desqualificados para essa obra maravilhosa. Os nossos presbíteros da borda são desprovidos de avareza, ou é um pessoal desejoso de ficar rico a qualquer custo? Muito bem. A 7ª qualidade que surge no texto é a liderança no lar, e a coisa vai ficando ainda mais estreita em termos de exemplo de vida. Estamos em 1 Timóteo 3, 4 e 5 e Tito 1, 6. Veja o texto. Ele deve cuidar bem de sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele com todo o respeito. Pois se alguém não sabe liderar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? E tenha filhos fiéis, que não sejam acusados de libertinagem ou de insubmissão. Qual é o sinal de que o presbítero é um bom líder de seu lar? Qual tem sido esse sinal? O que o texto diz que devemos olhar como sinal de que aquele líder que quer pastorear a igreja de Cristo cuida bem do seu próprio lar? Veja aí, ele guarda, busca dar atenção para o seu lar em todos os sentidos. E esse verbo, desde o grego clássico, queridos, busca incentivar coisas como isto aqui, olha, verdades como essa. Guardar é ser um guardião mesmo, como um sujeito, um cão de guarda feroz, que faz de tudo para manter a integridade do seu lar. Ou é alguém que está diante como uma porta enorme a fim de proteger o seu lar. Ou alguém que dá apoio àquele que é o socorrista do lar, o que vai pensar as feridas, vai levar bênção quando há necessidade aos seus queridos dentro do lar. É interessante que Paulo fale de filhos obedientes. Embora ele não cite a esposa, é óbvio que ela está nesse mesmo contexto de cuidado. Mas o foco dos filhos obedientes traz no seu bojo, queridos, a ideia de revelar um pai cuidadoso e presente. Está, obviamente, falando de filhos que ainda estão debaixo do cuidado,
paterno, da autoridade paterna, então filhos não emancipados. Mas essa sujeição voluntária pela força do exemplo paterno é um grande sinal de que aquele líder cuida do seu lar. Veja que ele tem filhos que respeitam, também revela um pai que tem exemplo de vida para dar. E aqui, queridos, nessa minha caminhada ministerial, 28 anos já lidando com isso, quantos filhos de líderes eu tenho conhecido nessa andança que, por falta de exemplo dos próprios pais, abandonaram completamente a fé. Gente que não vê uma associação da vida, daquilo que é falado pelo pai, com aquilo que ele vive no dia a dia. Tem tantos exemplos rodando na minha mente, de gente que queria se encontrar verdadeiramente com Cristo, mas aquela figura triste do seu próprio pai, um líder espiritual desassociado da palavra, era mais forte do que a voz do mestre. Meninos e meninas que se perderam na vida, confundindo a figura do pai com o Cristo vivo. Olha, você não pode olhar para Cristo através do seu pai, você precisa olhar para o seu pai a partir de Cristo. Na palavra ele está completamente equivocado. E realmente, na casa daquele ferreiro, o espeto era de pau. Enquanto sugeria formas de viver para as pessoas para as quais ele ministrava, não conseguia socorrer um filho necessitado de uma orientação. Mas toda a atenção que ele dava ao lar era no sentido de proteger o seu testemunho, a visão que as pessoas tinham dele mesmo. Então, lá no templo você não vai conversar, você não vai falar, você não vai sorrir, você... Pai, estou com sede. Fica quieto até o final do culto, porque o filho do líder não pode sair. Eu tenho que ser exemplo nessa comunidade. Mas, infelizmente, o seu equívoco se tornou um tiro no pé. Se ele tivesse investigado a palavra, poderia estar livre para ser pai, enquanto ainda era líder espiritual. E que ao ser pai ele não deixava de ser líder, muito pelo contrário, ele era um exemplo vivo de alguém que estava no aconselhamento e ao tocar o celular ele via que era a esposa. Irmão, você pode dar um momento? Tem alguém que eu não posso deixar de atender. Oi, querida, o que é que você precisa? Não, muitos vêm lá, a esposa, ela pode esperar. O filho, que sujeito chato, no meio do aconselhamento. Algum pai pode dizer, ou mesmo algum líder pode argumentar, os pais não têm culpa de um filho desviar-se. Mas o texto bíblico, queridos, não fala de culpa, mas fala de exemplo. Você entende a diferença das coisas? Não estamos procurando culpados, estamos procurando pessoas coerentes com a palavra. E ele poderia ser exemplo também, por exemplo, pedindo perdão aos seus filhos, restaurando o seu relacionamento. Entende, querido? Agora, o texto de Tito 1,6 é tratado em algumas traduções como tenha filhos crentes. E você percebeu que eu preferi a tradução filhos fiéis por duas razões básicas e rápidas que gostaria de deixar.
não é possível a ninguém assegurar a salvação de um filho. Então, provavelmente Paulo não está falando de um filho que seja crente. Mas a sequência e o contexto do texto de Paulo a Tito indica a forma de vermos a fidelidade desses filhos, no sentido de que não sejam libertinos ou insubmissos aos pais. Creio que é isso que Paulo está enfocando aqui. Então, os filhos desse líder precisam obedecer aos seus pais, serem fiéis a esses pais em todos os sentidos. Daí surge a pergunta: você acha que os nossos presbíteros na Borda têm cultivado o cuidado com a esposa e os filhos que Deus lhes confiou? O que você pensa sobre isso? Porque se o lar do líder está caindo, ele está desqualificado para ministrar, para pastorear, para estar diante do povo. A última qualificação que surge do texto é a experiência na caminhada com Cristo. 1 Timóteo 3, 6 e 7. Ele não pode ser recém-convertido para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Também deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito nem na cilada do diabo. Olha a insistência em relação ao inimigo das nossas almas. Que ele seja experiente na fé. Por isso ele não pode ser neófitos, do grego, um neófito, um sem experiência, alguém que não viveu o suficiente com Cristo para ter condições, nem com a sua palavra, para ter condições de orientar outras pessoas. Então ele precisa de experiência. A segunda coisa que ele precisa é ter boa reputação. As pessoas que convivem com ele, dentro e fora da comunidade de fé, precisam atestar que ele é um homem de Deus. Então o vizinho precisa dizer: olha, esse sujeito é sensacional. O dono da padaria precisa falar sobre isso. Lá do restaurante por quilo, da mesma forma. A faxineira da casa dele vai falar a mesma coisa. Ter boa reputação, um bom testemunho das pessoas que estão convivendo com ele. Você entendeu isso? Claro, né? Objetivo. Mas exigente. Puxa. Você está vendo como o processual bíblico é muito mais intenso e difícil de ser obedecido do que o que estávamos acostumados? Aqueles que não são daqui, né? Muito mais difícil. Os nossos presbíteros da Borda são experientes na fé? O que você acha? E eles têm boa reputação dentro e fora da igreja? Onde ele vai, ninguém gosta dele. Chegou aquele pastor lá. Muito bem. E aí na sua folha você vai perceber que os líderes acrescentaram uma qualidade de número 13, que não está no texto bíblico, mas é uma inferência acerca da disponibilidade. Disponibilidade de tempo, integral ou parcial, para cuidar da igreja de Jesus. Ele precisa ter essa disponibilidade. Então, o presbítero, para ser aprovado, precisa estar qualificado. Então, eu sei que os presbíteros já têm falado, e eu também insisto, para que você busque tempos especiais de oração, convide pessoas a jejuar com você acerca desse processo, observe as folhas das qualificações, converse, pergunte, questione, procure saber, busque os presbíteros, fale com eles, esclareça, estude a Bíblia, talvez um grupo menor lá na sua casa para fazer perguntas específicas, mas vamos tratar esse processual como algo muitíssimo sério, que vai determinar o futuro dessa comunidade de fé, com certeza.
com certeza absoluta. Senhor, quero colocar a mim e os meus amados na sua presença, agradecendo pela sua palavra. Que grande desafio para nós. Ao mesmo tempo, entendemos que, sendo essa a sua vontade, é o único caminho que nós podemos trilhar. Que a sua palavra, sendo autoridade, iluminada, inspirada, deixada pelo Santo Espírito, vai conduzir essa comunidade na escolha daquelas pessoas ungidas pelo Espírito Santo, separadas pelo Senhor, que mostram vida e têm compromisso com a sua causa. Por isso, trabalha no coração de cada um dos meus amados irmãos, e no meu coração também, mostrando, indicando, revelando, incomodando, provocando conversação, oração, jejuns e consagrações, a fim de que possamos, no momento certo, tomarmos a decisão que o Senhor mesmo deseja para essa comunidade. Queremos que ela continue sendo a igreja de Cristo nesse bairro, vivendo a vida cristã como o Senhor a planejou, em nome de Jesus. Que assim seja.